Hoje eu tenho aqui uma informação muito importante da parte de Deus. Então você tem que ouvir. Principalmente você se mora na região nordeste das praias do Brasil. E é muito sério, tá? E é uma visão que o Senhor me colocou. E veja que quem está falando isso aqui com você é a mesma pessoa que Deus me mostrou em outubro de 2024 uma situação com uma arma sônica lá na Sérvia, desde o turno, desde o efeito daquela arma sônica, tá? O corpo, e eu havia descrito, as pessoas descreveram a mesma coisa, e aconteceu o que? Tempos depois, você vai olhar na internet sobre o ataque, o uso da arma sônica contra protestos. E você vai ver que a situação lá, como é que era. E aconteceu, você vai olhar a informação agora em 2025. E o Senhor havia me levado também lá em Israel, no parlamento de Israel. E o Senhor me mostrou lá claramente, sendo anunciado terras, assentamentos, para alguém que foi intitulado Messias. Então preste atenção no que eu vou falar aqui. Principalmente você se mora nessa região do Brasil, como dito. Isso é muito sério. Tá? Então, o Senhor, o Deus de Jacó, havia me colocado numa residência nossa, certo? Na parte nordeste do Brasil. E para você ter ideia, com a distância da praia, de carro, por exemplo, estima-se que 30 minutos de carro para chegar até lá. 30 minutos, 25. Então veja que eu estou lidando, mapeando uma distância aqui do mar. Tá bom? E essa casa, geralmente ela é no primeiro andar. O Senhor me mostrou o mar. Eu vi uma visão do mar e o mar ele chacoalhava. Ele chacoalhava. Eu não via ondas diretamente, mas eu via o mar sendo o que? Chacoalhado. E eu via ele transbordando em uma via. Ele tinha subido no nível dele. E estava na via, ponto de chegar na calçada, no nível da calçada já. E eu vi esse mar chacoalhando. E com muito pouco tempo, rapidamente, quando eu olhei pela janela dessa casa, em que o Senhor havia me colocado, na área litoral, eu vi muita água entrando na calçada, a nível de quê? Acima da porta. Um padrão de uma porta, geralmente de uma residência, é o quê? De 2 metros. É uma estimativa, tá? 1,92 metros. Acima, 50 centímetros acima de uma porta, significa que é um andar completo. É o andar térreo. Tá? E foi muito rápido. E a única coisa que eu olhei para trás para pegar, que o Senhor, o Deus de Israel, me fez ver, era uma mochila, uma bolsa minha, tá? Eu sabia, eu tinha certeza naquela visão que lá nela, dentro dela, estavam os documentos, as coisas importantes que uma pessoa carrega, que são seus documentos, e havia uma roupa básica. E eu tinha certeza que esses materiais, todas essas coisas estavam dentro daquela bolsa. Isso quer dizer o quê? Porque Deus está dando uma dica, Ele está deixando uma forma de você se precaver, principalmente. Porque naquela visão o Senhor me fez ver dessa forma, e fez assim comigo dessa vez. O Senhor me fez ver e olhar para trás, para minhas coisas, e olhar para minha bolsa. Eu sabia que lá estavam meus documentos, e havia uma roupa básica, coisas básicas do dia a dia, principalmente roupa. Então veja que situação dessa vez. Deus ele também aqui está dando o quê? A chave de muitas coisas. Eu vou lhe contar que na Sérvia, a situação da Sérvia, quando o Senhor me fez entender, principalmente pelo turno, o turno, de fato naquela visão, era um céu de fato escuro, né?
do anoitecer, já era noite, tá? Então, todos os detalhes que o Senhor ali fez ver aconteceram. Interpretar. E o Senhor, ele me colocou em um ambiente onde esse ambiente, nessa visão atual, ele fica muito próximo ali de onde eu estava na outra visão. Então veja que chocante isso que o Senhor fez. Então ele está mandando eu olhar os detalhes sempre, a interpretação. Estamos dando a lembrar. E nesse do mar, certo? Era dia. Era uma visão limpa, eu não vi chuva, eu não vi noite, não vi tempo de noite, era tempo do dia. E o que isso quer dizer? Que esse chacoalho, esse mar, essa visão do mar que eu vi, se chocando entre si, as águas se chocando, se chacoalhando, significa praticamente uma atividade sísmica, uma atividade que vem de baixo. E você vai constatar que o movimento do mar dessa forma, para acontecer algo desse tipo, está mais para um terremoto na região do norte, do nordeste. Então você tem que olhar quais são as informações que têm sido dadas ao nordeste com relação a atividades sísmicas vindo principalmente dessa área do mar, dessa região do nordeste, na área do mar. Então você tem que verificar de imediato isso, tá? Porque o Senhor estava ali e o Senhor já havia me passado uma outra visão, uma outra vez. E eu vi um mar como uma onda alta e eu vi ela acima de casa, essa onda. Ela não havia quebrado. Ela ainda estava alta, ainda estava acima das casas. E não faz muito tempo. E o que Deus ele fala em José? E lá em Gênesis, no episódio de Faraó. Então veja o que José disse no versículo 32 do capítulo 41, rapidamente. Ve'al Hishanot Hachalon el Faraó Pa'amin Kinahom Hadava Mein Hailoim Humemahe Hailoim La Sot. E ele disse o quê? E ao se repetir o sonho ao faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus e que Deus se apressa em fazê-la. Então, não foi somente na outra vez, certo? Que o Senhor havia me mostrado, mas outras vezes também o Senhor me mostrou situações de enchentes de água. Que eu ainda não havia me declarado aqui. Mas agora você tem as palavras-chave que eu deixo com você. A área nordeste, o tempo, a situação tendenciosa a acontecer para provocar essa situação permissiva de Deus. Na verdade Deus fará. Então não falamos somente, não podemos usar previsão, mas é uma ordem de Deus que eu estou falando aqui. Sísmica, porque a água chacoalhava e era dia, não mostrava tipo de chuva, nem nada. E você sabe que você poderia até falar que outras pessoas já têm dito sobre isso na região do Brasil e etc. Mas você viu no início do vídeo o que eu falei e as coisas que o Senhor mandou eu falar, e tem acontecido, está acontecendo ao redor do mundo. Então não é brincadeira. Você viu que as pessoas não estão se arrependendo. Não é pecado de estimação. Quantas pessoas, por exemplo, passam um vídeo desse meu porque vem o de Talito? E elas carregam a Bíblia e afirmam seguir Jesus. E elas simplesmente nem veem, elas acham que sabem o que eu vou falar. Religiosidade. Religiosidade e maldade no coração, muitas vezes. Então Deus vai punir. Por que Deus está punindo o Brasil? Então toma cuidado, se precaver, mantenha uma bolsa com seus documentos sempre, documentos, coisas importantes nela, tá bom?